Bom dia, uma terça-feira abençoada para todos nós. Tenhamos um dia repleto de oportunidades para todos nós. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do projeto IRPF não é para quebrar galho. Olá, nobre colega, contador. Aqui conversamos sobre como faturar mais de 10K todos os meses só com imposto de renda. Eu sou Marco Macedo, contador, professor, quase 30 anos, especialista em planejamento tributário e imposto de renda das pessoas físicas. E contador, você sabe como lançar bens adquiridos parceladamente na DIRPF? Esse é um tema que, entre ano e sai ano, nós temos várias dúvidas na hora de lançar. E também, todos os meses, nós temos várias pessoas que nos procuram para resolver problema de malha, justamente por ter preenchido o campo de bens e direitos quando ele é adquirido parceladamente, de forma incorreta na sua declaração de imposto de renda, né? E a maioria das vezes são até profissionais que fazem o lançamento de forma equivocada, né? Depois nós vamos conversar aqui sobre algumas práticas corriqueiras que podem causar inscrição do seu cliente em malha. Então, se você é contador autônomo e quer ter uma renda segura mensalmente só com imposto de renda, se inscreve no canal para que nós possamos levar conhecimento para que você consiga atingir os seus objetivos. Então, primeiro, parabenizar a todos vocês que estão aqui ao vivo e estão assistindo isso a posteriori, e nós vamos tratar neste canal especificamente sobre imposto de renda de pessoa física. Bom dia a todos que estão conosco, Silvia, Josiane, sejam bem-vindas. Nós vamos tratar aqui de como lança bens e direitos, principalmente de forma parcelada. Vamos ver qual é a diferença que tem entre você comprar à vista e você comprar parceladamente. E não é uma aula de imposto de renda, que é só um bate-papo sobre como lançar esses bens adquiridos de forma parcelada. Então nós vamos iniciar aqui a nossa live. Por que é importante declarar corretamente bens a prazo? Primeiro, segurança fiscal. A correta declaração evita inconsistências e questionamentos da Receita Federal, principalmente no quesito de acréscimo patrimonial não justificado pelas rendas do contribuinte. Então imagina aí uma infinidade de possibilidades de você estar declarando errado. O seu patrimônio está acrescendo esse patrimônio e a Receita não vê justificativa para esse acréscimo patrimonial nas suas rendas. Então nós temos que estar atentos a isso, porque isso pode levar o teu cliente a cair em malha fiscal. Outro, a exatidão do patrimônio, que você informe efetivamente aquilo que é seu, aquilo que você construiu através das suas rendas. Explicar como o lançamento correto ele reflete no patrimônio. Como é que ele reflete dentro do meu patrimônio? Vamos dar um exemplo bem rápido aqui. Você comprou um veículo de 300 mil reais. Aí você parcela ele em 60 meses. E aí você lança que você adquiriu ele no ano calendário por 300 mil. Aí tu tem uma renda de 80 mil. Como é que tu vai justificar a entrada de um patrimônio mas 3,5 vezes maior do que tu tem de renda mensal? Nós não estamos falando de renda líquida, estamos falando de renda bruta. É possível se você efetivamente reconhecer só aquilo que você desembolsou. E aí nós vamos ver isso no decorrer da live, como é que eu faço cada lançamento de bens, direitos e etc. Então, redução de riscos e multa. Se eu estou lançando corretamente, eu estou casando a minha renda líquida com o acréscimo patrimonial, eu estou evitando o risco de multa. Porque se você informa de forma indevida, se você lança um acréscimo patrimonial superior
aos valores da tua renda líquida, vai ser questionado, porque a primeira dúvida que vai pairar no fisco é: está havendo sonegação de rendimentos? Essa pessoa está omitindo renda. Por que ela consegue aumentar seu patrimônio de forma desproporcional ao que ela está recebendo? É porque tem sonegação de informação. Não está sendo declarado 100% do que ganha. E aí é por isso que nós temos a questão do patrimônio descoberto. Então nós temos, pessoal, milhares de pessoas que lançam os bens adquiridos parceladamente de forma errada, podendo incorrer em erros que levam à malha fiscal, na hora que for feito o cruzamento das informações entre aquilo que você adquiriu de bem e aquilo que você tinha de renda para poder justificar. Então, relembrando que o que é tributado no imposto de renda da pessoa física não é o bem que você tem. O que é tributado? É tributado a renda que deu justificativa para que você tivesse a aquisição daquele bem. Tá? Não é o contrário. E as pessoas acabam sonegando a informação de bens justamente porque pensam: eu não vou declarar o carro porque a Receita vai tributar. Eu não vou declarar a casa porque a Receita vai tributar. Não, não é isso que é tributado. Não é isso que é tributado. O que é tributado é a renda que eu tive para poder justificar a aquisição daquele patrimônio. Este ano mesmo nós tivemos vários clientes que estavam em malha, e quando nós fomos identificar por que está em malha, é justamente porque nós tivemos acréscimo patrimonial não justificado pelas rendas que foram declaradas. E aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a retificação destes bens. Né? Alguns, inclusive, pela demora na defesa, nós tivemos que solicitar, via processo da Receita Federal, que fosse aceita a retificação. Né? Tem um, inclusive, que ainda não foi autorizado, não foi liberado ainda, para que seja feita essa retificação. E nós estamos esperando, conversando com o auditor, ele falou: não, isso aqui é só questão do sistema, nós estamos liberando aqui para você fazer a correção devida destas informações. Então nós vamos tratar sobre isso aqui. Porque tem gente que pensa assim: não, declarei, beleza, fiz as informações que o meu cliente teve. Não, eu tenho que analisar isso. Eu tenho que efetivamente analisar se a informação está correta. Por isso que eu digo para todo contador: não faça mais preenchimento de declaração de imposto de renda. Pare com isso. Mas poxa, eu vou parar. Não, faça planejamento tributário. Na hora que o cliente chegar lá, aquele calhamaço de documentos, e fala assim: faz a declaração de imposto de renda. Não, bora fazer um planejamento. Bora fazer um estudo detalhado, documento por documento, para saber se a informação está correta. Se realmente aquilo que o cliente está trazendo, ele está embasado nos fatos. Será que aquele acréscimo patrimonial que ele teve está justificado na renda? Eu lembro que eu tive um cliente, inclusive foi o primeiro cliente de CNPJ, e aí ele tinha todo mês um desembolso de 16 mil, 16 mil e renda de 10 mil. Eu estou falando de quase 30 anos atrás, tá? Então, vai lá, joga aí uma atualização desses 16 mil para hoje e desses 10 mil para hoje. E todo mês, 16 de compra, 10 mil de venda. Meu amigo, você está fazendo errado, você não pode. Todo mês você compra mais do que vende. Não, mas isso é normal, eu sempre fiz assim. E aí deu problema na Receita Estadual, né? Porque foi chamado Receita Federal. E eu lembro que um dos sócios, ele chega no ano seguinte com uma nota fiscal de eu lembro que era uma F1000 cabine dupla a diesel. Ou seja, era um veículo com um valor que era 10 vezes mais do que o faturamento mensal da empresa. E aí quando eu perguntei para ele assim: mas vem cá, como foi que tu compraste esse veículo? De quantas vezes? Ele veio e falou assim: eu comprei à vista. E ele só tinha uma fonte de renda, só a empresa.
Eu falo, pô, como é que você faz um negócio desse? Se você não tem nem renda para justificar, imagina lucros da empresa para você justificar aquilo. Então nós temos que ter esse acompanhamento para e passo com o nosso cliente e orientá-lo sobre o risco que ele corre de cair em malha. Ele não tem renda que justifique o acréscimo patrimonial que ele fez. Então nós temos que estar o tempo todo e durante o ano todo do lado do nosso cliente, orientando ele. Por isso que eu falo, o imposto de renda é uma renda mensal. A orientação que nós damos para o nosso cliente mensalmente evita problemas enormes para ele no futuro. Então eu tenho também outros 2 colegas que durante esse ano já, um foi em junho, o outro foi agora em setembro, que pediu uma consultoria para saber como é que eu faço para defender esse cliente que está em malha. Mas por que a malha? Acréscimo patrimonial não justificado pela renda. Teve um cliente que ele, teve um colega, né, que ele lançou um apartamento de R$1.300.000, tinha sido comprado parceladamente, ele lançou tudo como rendimento, como bem adquirido. Então eu tenho que ter cuidado. Marco, mas o que é esse acréscimo patrimonial não justificado pelas rendas? Que a Receita na fiscalização fala assim, sinais externos de riqueza não justificado pela renda que o cliente tem, né? Então, para sabermos se a variação patrimonial está descoberta, nós temos que somar todas as receitas, todas as rendas e proventos adquiridos, menos as deduções permitidas pelo fisco. Aí eu tenho uma renda líquida. O acréscimo patrimonial a descoberto consiste justamente na comparação entre a renda líquida, ou seja, a renda líquida, receita menos as despesas que eu incorri durante o ano, é a minha folga financeira para poder justificar um acréscimo patrimonial. Então eu tenho receita bruta menos receita líquida, eu chego na menos despesas, receita bruta menos despesas, receita líquida. O acréscimo patrimonial a descoberto consiste quando? Quando a comparação entre o acréscimo patrimonial, ou seja, a diferença entre o ano anterior e o ano atual, é maior do que a receita líquida. E aí eu tenho um acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja, não está coberto pelas rendas que justificariam o meu acréscimo patrimonial. Então, se a renda líquida é maior do que o acréscimo patrimonial, está coberto, não tem problema nenhum. Agora, na hora que eu identifico a renda líquida menor do que o acréscimo patrimonial, aí eu tenho que me preocupar porque esse patrimônio está descoberto pelas rendas. Então nós temos que analisar todos os aspectos desse acréscimo. Será que está justificado? Será que não está justificado? Não está justificado, então eu tenho que ter renda. Eu tenho que chamar o cliente e falar assim, vem cá, como foi que tu conseguiu acrescer o teu patrimônio em X valor se tu tem uma renda de X menos Y? E aí você tem que chegar num bom termo para que efetivamente você consiga lançar essa informação na declaração de imposto de renda e evitar que o cliente caia em malha. Então por isso que eu digo, faça um contrato mensal de orientação com esse teu cliente para que ele não tenha problemas na hora que você finaliza a declaração dele. Então, principais tipos de bens que são comprados a prazos, os imóveis. E aí eu tenho que ver lá na declaração de imposto de renda qual é o código correto desse bem. Eu adquiri um terreno, beleza? Então eu tenho que colocar em terreno. Durante o ano eu estou fazendo uma construção em cima desse terreno. Então eu tenho que lançar o valor do terreno no item terreno e eu tenho que colocar a construção no código específico de construções. Você ainda está construindo. Eu terminei a construção no ano calendário tal. E aí o que eu faço? Já foi averbado, já saiu o habite-se, já está a construção finalizada, o habite-se liberado pela prefeitura, e aí você faz a junção, que aí você já tem um prédio, já tem uma residência, já tem um imóvel
construído e averbado na prefeitura daquele bem. E aí você faz a junção dos valores. Veículos. Mesma coisa, o veículo eu tenho que identificar lá em que campo está. Vou lá colocar o veículo, automotor, e aí eu tenho que especificar. Todos esses itens que eu coloco lá em bens e direitos, eu tenho que especificar o que foi. Eu tenho um amigo que é auditor da Receita Federal, e há uns 20 anos eu estava com essa dúvida, né, sobre, poxa, como é que eu faço para lançar esse bem aqui, porque foi feito assim, assado, porque ele deu entrada com um, aí pegou mais um empréstimo, pegou mais alguma coisa. E a frase do meu amigo foi: abusa da descrição. Como assim? Abusa da descrição. Escreve tudo isso lá na declaração do imposto de renda. Porque se eu sou o auditor, pego a tua declaração para analisar, e ela está detalhando ali na descrição, passo a passo, como foi feito, não tem por que eu te chamar para justificar. Porque ali está satisfazendo a minha dúvida. Como foi que esse cara conseguiu esse veículo aí de 300 mil? Esse apartamento de 1 milhão? E aí você vai descrevendo. Olha, foi feito assim, assado, cozido, nós conversamos sobre isso. E aí você coloca todo o processo na descrição. E eu repito sempre para os meus alunos: abuse da descrição. Tudo que foi importante para que o auditor entenda que a compra foi feita de forma correta, coloque ali. Não omita nenhuma informação, que isso facilita na análise e evita que você tenha que justificar depois, por não estar claro lá na DIRPF como foi feita a transação. Então eu tenho que colocar tudo detalhadamente para poder evitar essa malha. Então nós temos que ter essa clareza. Eu, enquanto prestador de serviço, o contador que está preenchendo, eu tenho que saber como é que declara tudo isso. Você já ouviu falar, já ouviu ou já reclamou? Que as pessoas reclamam muito, mas porque tem muitos colegas que fazem imposto de renda por um valor mínimo. Eu sempre digo que o cara que cobra um valor irrisório no imposto de renda é porque ele não tem conhecimento. Ele não sabe da complexidade que é, ele não sabe do risco que traz, ele não sabe efetivamente quanto é que vale, qual é o valor daquela informação que ele está prestando. E principalmente ele não sabe qual o risco que ele corre. Porque eu, quando faço um imposto de renda, eu sou responsável por 5 anos daquele imposto de renda. Enquanto a Receita Federal não fala assim, olha, está 100% correto, já prescreveu aqui o prazo de eu cobrar alguma coisa disso. Eu sou corresponsável por isso. Então eu tenho que valorizar. Eu li uma frase hoje cedo, que é clara. Se eu faço um trabalho em meia hora, é porque eu já estudei aquilo por pelo menos 10 anos. Então, eu não tenho que te cobrar pela meia hora. Eu tenho que te cobrar pelos 10 anos de estudo para poder fazer. Então, nós temos que ter o conhecimento profundo da legislação para não errar. E na hora que eu tenho o conhecimento profundo da legislação, o valor que eu vou cobrar é o valor que eu estou oferecendo ao meu cliente de proteção na hora que eu faço uma declaração correta. E eu evito que ele caia em malha e eu evito que ele tenha multas, risco de multas. Isso que eu estou fazendo para ele. É a solução que eu estou levando para ele. Então muitos ficam reclamando de pessoas sem conhecimento fazendo de IPF. E eu costumo dizer que eu falo assim, não, eu só estou esperando o erro dessas pessoas que não têm conhecimento para que eu possa corrigir depois. E eu sempre falo para o meu cliente quando vem, não, mas alguém cobrou mais barato. Eu falo, vai lá. Agora, esse barato para resolver é 10 vezes mais, no mínimo, para você resolver aquilo. Então, um colega
Ele lançou aquele imóvel lá, R$ 1.300.000, era parcelado em 180 meses. E aí quando chega na declaração do imposto de renda, ele lança lá, apartamento, R$ 1.300.000. Valor total. Aí eu perguntei, mas quanto foi que esse cara pagou até 31 de dezembro do ano anterior? Não, ele tinha pago 5 mil. Então o imóvel tem que estar lá, apartamento, adquirido parceladamente, em 180 meses, sendo dado uma entrada de 5 mil e 180 parcelas de X valor. E aí eu vou descrever, aí eu tenho que colocar o endereço desse imóvel, eu tenho que colocar de quem foi adquirido, aí eu tenho que pôr o nome, o CPF da pessoa de quem foi adquirida. Eu tenho que ter todos esses dados lá na descrição, né, para poder justificar essa compra. E aí eu vou dar uma... Vamos lá, qual é o pulo do gato? Mas que tu fala para os teus alunos sobre como declarar corretamente. Lá embaixo, na hora que eu vou colocar valor, que tem assim, em 31 de 12 do ano anterior, em 31 de 12 do ano atual. A pergunta é, quanto você já pagou por este imóvel até 31 de 12 de X1? Quanto você já pagou até 31 de 12 de X2? É só isso que tu vai fazer, tu vai lançar. Ah, Marco, eu comprei, eu estou parcelando por vários anos. Então, beleza. Quanto foi que eu já paguei até 31 de 12 de X1? Vamos lá, 10 mil. Eu pago R$100 todo mês, no ano X2. Então, eu vou pegar 100 vezes 12, 1.200. 10 mil mais 1.200, 11.200. Ah, Marco, mas teve alguns meses que eu parcelei, que eu atrasei as parcelas. Em alguns meses eu paguei juros e multa. O que eu lanço? Tudo. Eu lanço o principal mais juros e multa. Porque o que a Receita Federal quer saber? Quanto foi desembolsado durante o ano daquele bem. Para poder confrontar com a tua renda líquida. Para saber se a tua renda líquida justifica o que tu desembolsaste para pagar. Lógico que não é só a renda líquida. Eu tenho que saber, será que eu tinha alguma reserva, eu tinha alguma aplicação, eu tinha alguma poupança, eu tive uma redução de algum bem para poder justificar o aumento do outro. E aí é uma análise detalhada que eu tenho que ter do acréscimo patrimonial desse meu cliente. Né? E aí, qual é a diferença de lançar bens à vista e bens parcelados? Quando lançar o valor total do bem e quando lançar só o valor pago? E aí vamos lá. A diferença entre lançar o à vista e o parcelado é justamente eu tenho lastro para poder lançar. Se eu comprei um bem à vista, vamos lá, eu comprei um veículo à vista, foi 30 mil reais ali no Novos e Usados, eu cheguei lá, 30 mil reais, entreguei para o vendedor e adquiri esse bem. Aí eu tive que pagar o desembaraço no cartório, pagar a transferência, etc. 30 mil mais aquele valor que eu gastei, aí eu vou descrever isso. Quanto foi para adquirir esse veículo? Foi 30 mil lá da empresa tal, CNPJ tal, ou cidadão tal, CPF tal. Mais o desembaraço, eu gastei foi 35 mil para poder comprar esse imóvel, esse veículo. Tá? Esse veículo. E aí eu lanço o quê? Tudo que eu gastei. E esse valor que eu gastei tem que estar justificado na minha renda. Não, eu comprei parcelado. Beleza, comprei parcelado, eu tenho que ver quanto foi que eu já paguei. Né? Vamos lá, nós estamos em 2024, de conta que nós estamos fazendo a declaração do cliente deste exercício referente ao ano calendário anterior. Então lá está dizendo na DIRPF assim, quanto você já pagou até 31 de dezembro de 2022? Se esse bem foi adquirido em 2022 parceladamente, eu somo tudo que eu paguei até 31 de dezembro de 2022, coloco lá na informação. Quanto você já pagou até 31 de dezembro de 2023? Aí eu pego o saldo até 31 de 12
de 2022, mais o que eu paguei em 2023, eu lanço automaticamente o valor total em 31 de 12 de 2023. Ah, Marco, mas o veículo foi adquirido em 2023. 2022 fica zerado, 2023 só lanço aquilo que eu paguei efetivamente. Tá? O que eu paguei, eu lanço ali. Aí tem gente que pega e fala assim, não, eu vou colocar o valor total aqui. E aí eu lanço em dívidas e ônus reais a diferença. Depende. Você fez um empréstimo para comprar esse veículo ou você financiou? Se eu financiei o veículo, eu só vou lançar em bens e direitos o valor que efetivamente eu paguei até 31 de dezembro do ano calendário. Eu não vou lançar em dívidas e ônus reais. Ah não, Marco, eu fui no banco, eu fiz um CDC, né? Crédito Direto do Consumidor, eu saquei aquele dinheiro lá no banco, fui lá na concessionária, quitei o veículo e assumi a minha dívida com o banco. Aí é diferente. Aí eu vou lançar o valor total do veículo na DIRPF e vou lançar em dívidas e ônus o empréstimo que eu fiz no banco para adquirir o veículo. E aí nós temos lá o princípio na contabilidade chamado essência sobre a forma. Eu tenho que dizer a essência do que ocorreu e não a forma. Não, eu financiei o veículo. Não, tu não financiaste o veículo. Tu fez um empréstimo e com este empréstimo tu comprou o veículo. Aí é diferente. Então eu tenho que ter clareza da diferença que tem um leasing, de um financiamento, de um empréstimo para aquisição, de um consórcio. Aí eu tenho que ter bem claro na minha mente sobre essa diferença entre um e outro. Vamos fazer um capítulo do projeto IRPF não é para quebrar galho só para falar disso. Porque é uma confusão geral que nós temos nesses lançamentos. Tá? Eu tenho que saber qual é a diferença. Ah, eu fiz um financiamento, eu fiz um leasing. Eu só lanço o que eu paguei, né, até ali. E se é leasing, ainda é aluguel. Tá? Hoje já tem normas que dizem que você tem que lançar. Vamos tratar disso especificamente. Vamos fazer um capítulo só de leasing, financiamento e empréstimo. Porque as pessoas confundem muito. Ah, Marco, mas eu comprei um imóvel, esse imóvel eu parcelei ele e aí eu estou com débito. Eu estou com saldo devedor. Depende. Vamos lá. Se você não pagar, pagou 3 parcelas do veículo e não pagou mais, o que vai acontecer? Esse veículo é seu e ele vale os 300 mil ou ele só vale aquelas 5 parcelas que tu pagaste? O teu é só 5 parcelas que você pagou. Então, onde é que se erra muito? Nessa falta de análise entre o valor do acréscimo patrimonial e a renda que a pessoa teve. Então, como é que eu faço? Um passo a passo para ter o lançamento. Para fazer o lançamento lá na declaração. Primeiro, entender o fato do jeito que ele aconteceu. Essência sobre a forma. Não, mas olha, eu financiei o veículo. Financiou mesmo? Na verdade eu peguei um empréstimo, peguei o dinheiro e comprei à vista. É outro tratamento. Totalmente diferente. Não, eu fui lá na concessionária e fiz um financiamento desse veículo. Já paguei 3 parcelas. Então quanto é que eu lanço? Só as 3 parcelas. Não é o valor total. É só aquilo que efetivamente eu desembolsei. Adquiri um imóvel parcelado em 180 meses. Mas aí quanto foi que tu pagou de desembaraço desse imóvel? Tudo vai entrar. Eu paguei TCMD, TBI, eu paguei... o que eu paguei para poder trazer esse imóvel para o meu nome? Quanto que eu paguei de escritura pública? Aí eu lanço tudo que eu paguei para trazer para o meu nome e tudo que eu paguei do financiamento. Então, se eu paguei à vista,
o bem com quem é que está vendendo? Quem é que está vendendo? É a incorporadora. É a incorporadora. Eu fui lá na Caixa Econômica, fiz um empréstimo e quitei aquele imóvel com a incorporadora. A minha relação agora é com a Caixa. E aí eu lanço o valor do imóvel e a dívida que eu tenho. Tá? E a dívida que eu tenho no empréstimo. Não, foi financiado. Foi financiado, eu só lanço o valor que eu paguei efetivamente. Tá? Está claro? Deixa aqui nos comentários se você entendeu a diferença que tem entre você fazer um empréstimo para a compra do bem e comprar o bem através de financiamento. Né? Deixa suas dúvidas aqui no comentário para que nós possamos responder isso depois. Tá? Então, nós temos que lançar efetivamente, primeiro, identificar o código correto. Se é imóvel, eu lanço lá no imóvel. É apartamento, é casa, é galpão. Não é só o terreno. Aí eu tenho que lançar em terreno. Está em construção, eu tenho o código de construção. Então tudo eu tenho que lançar no código correto. Eu não posso errar o código. Tá? Eu tenho que lançar o valor correto. Até 31/12 de X1, quanto você pagou? Até 31/12 de X2, quanto é que você pagou? Eu fiz um empréstimo para comprar, dívidas e ônus. Quanto é que eu já paguei dessa dívida no ano seguinte? Principal e juros e multa. Tá? Quando você faz o empréstimo, o banco tem que mandar para você quanto foi que você pagou de principal, quanto é que você pagou de juros e multa, para poder lançar no campo específico. Tá? Então nós temos que ter essa clareza de como declara bens de forma parcelada. Então, pessoal, agradeço a todos vocês que estiveram ao vivo conosco e vão passar a posteriori, né? Agradeço por estarem conosco. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que é importante saber como é que faz essa declaração corretamente, né? Esse projeto o IRPF não é para quebra-galho. Contador, aqui conversamos sobre como faturar mais de 10K todos os meses, só com imposto de renda, com estratégia correta, buscando o público certo e resolvendo o problema de mais pessoas. Milhares de pessoas continuam em malha por uma série de problemas, por falta de declarar rendimento, por erros no preenchimento de bens e direitos, porque você tem o risco de ter um patrimônio, acréscimo patrimonial a descoberto. E quando eu tenho acréscimo patrimonial descoberto, geralmente a Receita Federal entende que você está sonegando rendimentos. Então, um abraço a todos vocês, um bom dia, se cuidem. Meu amigo Tom Prats, seja bem-vindo. Um grande abraço a todos vocês e até quinta-feira, 9 horas, neste canal, para mais um episódio do projeto IRPF não é para quebra-galho.